Você provavelmente ouviu que o fundo de renda fixa do Nubank passou a entregar rentabilidade negativa por causa das americanas, certo? Certo! É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Meu nome é Thiago Feitosa, eu vou explicar nesse vídeo o porquê que isso aconteceu com os fundos de renda fixa do Nubank e por que, na minha interpretação, esse fundo estava mal alocado, dado a sua promessa de investimento. E mais, eu vou entregar para você também nesse vídeo um passo a passo para que você mesmo possa consultar a composição da carteira do fundo, para que você possa consultar inclusive o preço dos títulos de renda fixa que eventualmente você quer comprar ou que um fundo compraria. Fechado? Vamos lá, é o seguinte, direto ao ponto. Se você não está em Nárnia, você viu um monte de manchete aqui, ó. Eu coloquei Nubank reserva imediata. E aí apareceu aqui um monte de coisa que eu não vou nem abrir, mas ó, fundo no Nubank indicado para reserva tem retorno negativo e assim sucessivamente. O que aconteceu com esse fundo que era indicado para reserva imediata? Olha só, esse fundo ele comprou debêntures das lojas americanas. Então, primeira coisa que eu quero tratar eu recebi muitas pessoas perguntando, Thiago, mas espera aí, as ações das americanas caíram, não é? Sim. E por que um fundo de renda fixa caiu também? Porque olha só, quando a gente tem esse tipo de oscilação, há uma mudança nos preços das ações, mas também, claro, dos ativos de renda fixa que a empresa emite. Vamos lembrar, quando a gente está falando de renda fixa, existem basicamente 3 emissores. O primeiro é o governo, através dos títulos públicos federais. O segundo são os emissores bancários, através do CDB, letra financeira, LCI, LCA. E o segundo são os emissores privados, ou seja, empresas não financeiras que captam recursos de investidores através de um título chamado debênture. Inclusive aqui nesse canal eu já tenho um vídeo falando sobre a marcação a mercado sobre debênture, que eu vou deixar o card para que você possa ver aqui, que aliás, essa marcação a mercado que já acontecia na carteira dos fundos, passou a acontecer na carteira dos próprios investidores em janeiro desse ano. Tá bom? Então, basicamente, existem 3 emissores. Então, este fundo de reserva imediata do Nubank, acabou que ele tem um percentual relativamente grande da sua carteira de debêntures, portanto, de título privado. Agora, na minha leitura, o porquê que esse investimento do fundo não é adequado? Veja, existe algum problema em um fundo de investimento comprar debênture? Seja das americanas ou de qualquer outra empresa? Não existe nenhum problema aqui. Se isso estiver previsto no regulamento, tá tudo ok, é do jogo, é assim que funciona. Agora, a minha leitura é, um produto que se propõe ser uma reserva de emergência não deveria alocar os recursos dos investidores em crédito privado, seja das americanas ou de qualquer outra empresa. Porque esse título de crédito privado, que nesse caso eu me refiro a debênture, ele tem naturalmente mais risco do que o crédito bancário, que são os títulos emitidos por bancos, e ainda mais do que os títulos públicos. Portanto, se o fundo se propõe a ser uma reserva de emergência, a alocação desse fundo tem de ser em renda fixa do Tesouro, ou seja, LFT, o Tesouro Selic, títulos pós-fixados, ou ainda dívida bancária pós-fixado, ou seja, um CDB pós-fixado, uma letra financeira pós-fixado, porque isso traz baixa volatilidade e aí o investidor não vai ter surpresa. Quando você coloca o dinheiro do fundo em debêntures, que é uma emissão privada, você está expondo o dinheiro do cotista ao risco de crédito daquele título. E isso significa que se aquele título sofrer alguma coisa, vai sofrer o lance das cotas. Então, só para fechar essa primeira parte do vídeo, há algum problema em um fundo de investimento ter debênture na carteira? Zero problema. Existem fundos que são exatamente para isso. O que é problema na minha leitura é um fundo que se propõe ser reserva imediata, reserva de emergência, ter na sua carteira debêntures, seja das americanas ou seja de qualquer outra empresa. Agora, deixa eu explicar rapidamente como é que funciona a precificação dessa debênture, e aí eu vou mostrar para você como você consulta o preço das debêntures, tá bom? E aí depois eu vou falar sobre carteira de fundos. Bom, basicamente, quando a gente investe no mercado financeiro, a gente compra um título, seja um título público, seja um título bancário ou seja um título privado.
E de um jeito bastante simples, vamos pensar assim, ó. Imagina que isso aqui seja um título privado emitido por uma empresa e que você comprou esse título no passado e você pagou por ele 10 mil reais. Então suponha que isso aqui seja uma debênture das Americanas e você pagou 10 mil reais por essa debênture, tá? Tô dando isso aqui só para que você possa materializar. E aí, o que acontece? Nós descobrimos que a condição financeira das Americanas é diferente do que ela dizia lá atrás quando você comprou esse título. E aí, agora que nós descobrimos que a condição financeira dela é diferente e que, portanto, o risco dela é muito maior, você quer vender esse título que você pagou por ele 10 mil reais. E você diz para mim, Thiago, quer comprar esse título aí por 10 mil reais? Eu falo, olha, eu até compraria esse título, mas 10 mil reais? Não, é muito arriscado. Então a gente vai acabar negociando, eu vou comprar aí, sei lá, por 5, por 4 mil, e aí nesse caso você perdeu o dinheiro. Isso é um exemplo muito simples para você entender a marcação a mercado, tá? Claro que no caso de Americanas, essa marcação a mercado foi muito acentuada, tá? Mas essa dinâmica de precificação, ela ocorre todos os dias para todos os títulos, tá bom? Inclusive debêntures. Então o que a gente vai fazer agora? Como eu disse, mostrar para que você possa consultar o preço e ver como que essa loucura de Americanas impactou os títulos de renda fixa das Americanas. Eu vou vir aqui, ó, e a gente vai vir aqui, ó, no site da Ambima. Tô aqui no site principal da Ambima. A Ambima, ela trabalha basicamente com 4 frentes, né, ó? Informar, representar, autorregular e educar. Educar é a parte que cuida das certificações, que inclusive é o principal assunto desse canal aqui. Se você quer ter uma das certificações de mercado financeiro, se inscreve aqui porque aqui eu ajudo você com isso. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Aliás, só um jabá, na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, eu vou fazer uma live aqui no canal do YouTube para falar sobre as principais mudanças que ocorrerão nas provas de certificação em 2023. E nesse ponto, eu quero dizer o seguinte: eu não vou tratar apenas das mudanças que estão previstas já para o dia 1º de março. Para o dia 1º de março de 2023 já tem mudança prevista. E diga-se de passagem, os nossos alunos aqui dos nossos cursos já têm as aulas, já estão disponíveis. Aula, questão, comentada, tudo bonitinho. Só que tem mais coisas que acontecerão nas provas ao longo de 2023. E eu vou tratar sobre todas as mudanças de 2023 na próxima segunda. Tô deixando o link aqui, ó, para você só ativar o lembrete, tá bom? Tá aqui embaixo, clica, ativa o lembrete para você não perder. Voltando aqui, a gente vem aqui, ó, na parte de informar, tá? Que é onde a Ambima fornece ao mercado preços, estatísticas e tudo mais. A gente vai ver aqui, ó, preços e índices e preços, porque a gente quer saber o preço das debêntures. Vou clicar aqui, ó, em taxa de debêntures. E aí ele vai trazer para uma outra tela, que ela chama de Ambima Data, mas é que eu quis passar aqui com você no passo a passo. Então, ó, as taxas das debêntures também estão no Ambima Data, né? Estão no Ambima Data. Clica aqui e a gente vai lá para a tela do Ambima Data. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte, é a precificação de um título de renda fixa. Porque muito se fala da variação de preço das ações. Ah, a ação era 12, agora está R$2. E a debênture? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho maior para você, tá? E eu vou clicar aqui, eu vou digitar aqui em cima, lá no campo de busca, Americanas. E vou dar um Enter aqui para que a Ambima traga para mim as debêntures de Americanas que estão sendo negociadas. E aí, eu vou ficar só nessa primeira aqui, mas depois você pode navegar aí nas próximas. Então, essa aqui é uma primeira, que ela mostra pra gente o seguinte, que ela foi emitida em 15 de novembro de 2000, tá? Como você tá vendo aqui, 15 de novembro de 2000. Quando ela foi emitida, a remuneração que ela pagava era IPCA mais 6,95% ao ano. Então, o que eu quero que você entenda, antes de eu te mostrar o preço, embora ele já tá na tela, é o seguinte. Quando você comprou essa debênture, ou alguém comprou, lá em novembro de 2020, a condição que se sabia de Americanas era uma. E, portanto, nós aceitávamos, então, nesse exemplo, ganhar IPCA mais 6,95% ao ano, porque fazia sentido. Agora eu pergunto, hoje, se você fosse investir em debêntures de Americanas, você aceitaria comprar debêntures de Americanas para receber IPCA mais 6,95? Não, né?
Tem tanta debênture pagando isso ou mais aí, com menos risco, porque hoje a gente sabe que é muito mais arriscado. Então, olha só o que a gente vai ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, em calcular ativo, tá? A informação já está até aqui em cima, mas é que eu quero mostrar algumas coisas para você. Então, a gente clica aqui, ó, em calcular ativo, e aí ele vai trazendo algumas informações sobre este título. Então tá aqui, Americanas, quem foi o banco coordenador, quem que é o agente fiduciário. Aqui você vê a data de emissão e o vencimento. Agora aqui em cima eu vou clicar em calcular. E olha só, ele vai trazer o preço dessa debênture hoje. E aí a gente vai comparar algumas coisas, ó. O valor nominal da emissão era R$1.000, tá? Então quem comprou no dia da emissão pagou R$1.000. Esse valor atualizado pela taxa que foi contratada, ou seja, pelo que a gente chama de curva do papel, esse valor atualizado pela curva do papel deveria valer hoje 1.198. Poxa, é razoável, né? Alguém comprou por 1.000 lá em 2020, hoje vale 1.200 quase. Razoável. Isso é o que a gente chama de curva do papel. Só que, como eu falei, existe uma percepção de risco muito maior. Significa dizer que eu não vou aceitar a mesma rentabilidade, portanto eu quero um desconto nisso. Olha só, se eu fosse comprar essa debênture hoje, eu pagaria por ela R$292. O título que em 2020 valia R$1.000, hoje, dado essa acentuação de risco, ele vale 292. Sabe aquela rentabilidade que eu falei que ele paga IPCA mais 6,95? Se eu comprar esse título hoje e ficar até o final, e supondo que essa empresa vai me pagar, é uma rentabilidade de 40% ao ano. 40% ao ano. É muita coisa. Por quê? Porque o risco é muito grande. Então agora eu quero que você expanda o teu raciocínio. O fundo do Nubank comprou um título desse aqui, que talvez pagou R$1.000 e hoje vale 292. Vale 300 arredondando. Pagou 1.000 e hoje vale 300 aqui. Claro, desvalorizou a debênture, desvaloriza a cota do fundo, que desvaloriza a sua participação lá no Nubank. Só que, como é um fundo que tem só um percentual de debênture, não vai ter um impacto tão grande assim no fundo, mas tem um impacto significativo, repito, mais uma vez, porque ele se propõe ser um fundo de reserva imediata. E aí, na minha visão, tem uma leitura um pouco equivocada de gestão aí, né? Mas, enfim, quem sou eu para falar? E aqui ele vai trazendo para a gente o fluxo de pagamento que esse título eventualmente pagaria, tá? Então, eu quis mostrar para você que a precificação de um título de renda fixa, ela ocorre não como ocorre a precificação das ações, porque as ações é em tempo real a negociação, mas a Ambima marca isso aqui a mercado. E esse é o impacto que a gente tem numa debênture e, consequentemente, num fundo lá do Nubank. Agora, uma outra coisa que eu quero te mostrar é, tá, Thiago, mas e aí, como que eu faço para eu saber aonde que este fundo coloca o dinheiro dele? Aí a gente vai lá para a CVM e a CVM determina que o administrador do fundo divulgue a sua carteira, tá? Então, o administrador do fundo pega a carteira e divulga para a CVM. Só que isso tem uma certa defasagem de até 3 meses e é razoável ter essa defasagem, né? O que isso quer dizer? Olha só, eu estou em janeiro, eu tenho que divulgar minha carteira lá de setembro. Isso é razoável ter essa defasagem aí por uma questão de estratégia e tudo mais. Mas olha só, como que a gente vai fazer isso? Eu vou com você no passo a passo. Você vai lá no Google e você vai digitar assim, ó. Consulta fundo CVM. É isso que você vai digitar. Primeiro link, você vai clicar, você vai direto para o site da CVM, clica aqui em fundos registrados. Ao fazer isso, vai abrir esse campo e aí a gente vai digitar aqui, ó, no reserva imediata. Talvez você tenha o CNPJ do fundo. Ele vai funcionar também se você fizer isso, tá? Vamos ver que ele vai abrir aqui. Ele abriu 2, tá? E aí, como dica, sempre que você vir 2 fundos assim, a gente vai ter o FICFI, que é o Fundo de Investimento em Cotas, e a gente vai ter o Fundo Master. Para o que a gente quer, se a gente quer saber a composição da carteira, o FICFI não nos interessa. Nos interessa o Fundo Master. Por quê? Porque o FICFI é um fundo de investimento em cotas. Portanto, ele pega o dinheiro e investe em cotas de outro fundo, que nesse caso é do Master. Então, a gente clica aqui no Master, tá?
e aqui vai ter todos os documentos a respeito desse fundo. E aí tem balancete, composição da carteira e tudo mais. Vou clicar em composição da carteira e a gente vai ver aqui a informação, aonde que esse fundo está colocando dinheiro. Essa informação às vezes demora um pouco para carregar aqui no site da CVM, mas abre, tá? Bom, como eu falei, demora um pouco para abrir, então eu precisei até cortar o vídeo aqui. Então aqui ele mostra a posição dessa carteira. E aí, ó, esse fundo, ele tem ali um pouco de cota aqui em cima, 1% em cotas de fundo, mas olha só, o segundo item aqui, ó, debentures, ele tem 22% da carteira em debenture. E aí ele acaba que ele não abre aqui quem são os emissores, mas daria até para a gente chegar nesse nível. E além disso, ele tem mais 2% aqui, ó, de título de crédito privado, que eu acabei ficando em cima aqui. Deixa eu ver se eu ficando menor, dá pra gente ver aqui, ó. Esse 2% aqui, ó, de título de crédito privado, que pode ser ainda uma cédula de crédito bancário, pode ser um CRI, pode ser outro título. E olha só, ele vai ter aqui, ó, 43% de operações compromissadas, ok? Isso aqui está relacionado com o nível de risco que ele se propõe, tá? Deixa eu ficar menor, fica bom para a gente ler. Porque isso aqui vai estar certamente compromissado aí, lastreado com títulos públicos federais, e ele tem aqui, ó, 16% em títulos públicos federais. Então isso aqui ajuda você a entender. Então na minha leitura, vendo aqui esse gráfico, como que eu olho para esse gráfico, ó? O primeiro peso que ele vai ter aqui é de operações compromissadas. Depois ele tem a segunda maior concentração aqui, ó, nesse gráfico, é de debentures. Isso não é um fundo de reserva imediata. Nubank, me desculpa, mas isso não é um fundo de reserva imediata, tá? E aí é claro que tem essa oscilação, porque, como eu expliquei, o título muda de preço, se muda de preço impacta no valor da cota. Por quê? Por que muda de preço? Porque ninguém quer comprar essa debenture, certo? E para fechar esse vídeo, eu quero só trazer alguma coisa que talvez pode te ajudar a orientar a tua carteira pensando em reserva imediata, reserva de emergência. Olha só, reserva de emergência você vai fazer basicamente em 3 tipos de títulos ou 3 tipos de investimentos. Primeiro, LFT, que é o Tesouro Selic pós-fixado, risco baixíssimo, e emissão bancária pós-fixado, preferencialmente banco de primeira linha, né? Então, grandes bancos. Um CDB pós-fixado. Ah, Thiago, mas e aí? Pode ser que não renda tanto, mas é isso. Reserva de emergência não é para render, criança. Reserva de emergência é para estar disponível para você sem perda quando você precisar, tá bom? E é exatamente por isso que, a depender do caso, a depender do valor, ainda faz sentido você deixar, sei lá, parte da sua reserva de emergência numa caderneta de poupança. Nossa, Thiago, mas caderneta de poupança é o pior produto que rende menos. Eu sei, mas eu tô falando de reserva de emergência e eu não tô falando para você deixar toda a sua reserva lá. Sabe por quê? Porque se der uma dor de barriga e você precisar sacar, usar esse dinheiro, sei lá, no meio da madrugada com uma dor de barriga, não dá para você sacar CDB, não dá para você sacar LFT. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu tenho aqui 20 mil reais de reserva de emergência. Tá bom, coloca isso no LFT, num CDB pós-fixado e vai ser feliz. Mas pega R$1.000 e deixa numa caderneta de poupança. Isso vai te ajudar. Reserva de emergência, repito, é para isso. Qualquer coisa que não seja CDB pós-fixado, LFT ou ainda, em último caso, a caderneta de poupança, cuidado. Dá uma olhada qual que é a composição da carteira do fundo, dá uma olhada na exposição do risco, porque só vale a pena correr risco se a gente quiser ganhar mais e a gente só pode colocar nosso dinheiro para correr risco quando é um dinheiro que a gente sabe que a gente não vai precisar em caso de uma dor de barriga. Fechado? Bom, eu espero que eu tenha elucidado mais essa questão sobre as americanas, que você tenha aprendido que a precificação dos títulos de renda fixa também ocorre diariamente, tá bom? E que isso, claro, vai impactar nos seus investimentos, isso vai impactar se você investe direto no título, mas também impacta se você investe via fundos de investimentos. E repito, nunca coloque o seu dinheiro da reserva de emergência em títulos privados. Espero que você tenha aprendido. Deixa aqui um comentário que eu quero saber da sua percepção sobre isso. E lembra, tá? Se você está se preparando para uma certificação, dia 23, segunda-feira, tem uma live para falar sobre todas as mudanças que virão nas provas em 2023. E vai por mim, não são só as mudanças lá que entrarão em março. Tem muito mais coisas por acontecer. Eu vejo você ao vivo, segunda-feira, dia 23, ou no próximo material. Um grande abraço. Tchau!